Mais um vídeo no canal Convictos. Estamos satisfeitos com Cristo, não pelo que Ele pode me dar, pelo que Ele pode me abençoar, sendo algo material, mas pelo que Ele já nos deu, pelo que Ele já nos entregou, que foi a salvação. Já deixe o seu like e também o seu comentário. Graças e paz, amados. Eu quero ler juntamente com os irmãos o nosso texto que está no livro do profeta Jeremias. Nós vamos ler no capítulo 9, verso 23 e verso 24. Amém? O texto diz o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém, queridos. Até aqui, esse texto que nós lemos, ele compõe os escritos do profeta Jeremias, ele que foi chamado por Deus, foi convocado por Deus para trazer mensagens para o povo escolhido de Deus, o povo de Israel. E nesse período em que o profeta ele profetizou a essa nação, era um período histórico em que a nação ela estava dividida. Havia o reino do norte, que era Israel, chamado Israel, e havia o reino do sul, que era Judá. Ambos os reinos eles foram subjugados por outras nações, foram levados cativos, em cativeiro, e a nação de Judá, a nação pela qual o profeta Jeremias ele escreve e ele declara, ele profetiza, ela foi subjugada, foi conquistada, levada em cativeiro pela Babilônia. E foi um período tribuloso naquela nação, pois havia naquele povo tanta, amados, apostasia, tanto distanciamento de Deus. Isso foi motivo de sofrimento para o profeta. O profeta Jeremias, ele é comumente conhecido como um profeta chorão. Ele tem seus escritos ali de lamentações, exatamente pelo que aconteceu com a nação escolhida por Deus. Então foi um homem que sentiu muito pela perda da fidelidade a Deus. Aquela nação, a nação que ele amava, que ele ali vivia, que ele profetizava, que ele estava envolvido, uma nação que agora estava distante dos preceitos de Deus, uma nação que estava distante do caminho de Deus, da vontade de Deus. Então o profeta Jeremias ele declara, ele chora, ele fala para aquele povo, para que eles voltem, se arrependam das suas escolhas, daquilo que eles haviam definido para a sua vida, escolhido para a sua vida, e se voltassem para Deus, se voltassem para aquele que os libertou. A nação de Israel, a nação do povo de Deus, ela tem uma história tão maravilhosa, em que Deus ele tira o povo da escravidão, ajuda, contribui para aquele povo, para aquela nação pudesse se reerguer, pudesse conquistar, e Deus honrou aquela nação, aquele povo. Deus deu um período de dificuldade, amados, mas honrou aquele povo, conquistando uma terra que Ele mesmo prometeu. E agora, aquele povo mais uma vez seria subjugado, mais uma vez seria ali conquistado, para que o nome de Deus, para que as promessas de Deus, o propósito de Deus, mais uma vez se cumprisse na vida deles. E aqui o profeta, ele começa falando para um povo que se sentia orgulhoso, que era orgulhoso de si, e que se imaginava não permitindo, ou não pertencendo a esse Deus. Ele começa dizendo no seu escrito que aquele que
quer se gloriar, ele não deve se gloriar pela sua força, pela força do seu braço, pela sua riqueza. Não é a respeito disso que a nação deveria viver pautada. Não é a respeito disso, em ser independente de Deus, que ela deveria conviver, que ela deveria estar na terra. Afinal de contas, é um povo que foi escolhido por Deus. Se nós imaginarmos e trazermos para a nossa vida hoje, nós temos essa escolha. Jesus nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos tirou de um lugar em que nós estávamos condenados. Deus, Ele dá agora um propósito para nossas vidas, um propósito lindo, um propósito de salvação, de viver a salvação, a graça de Deus. E muitas vezes o que acontece semelhantemente o que aconteceu e vai continuar acontecendo é de nós imaginarmos nós mesmos como autossuficientes muitas vezes. Se nós observarmos lá fora, no mundo em si, o que nós temos são pessoas que vivem a sua vida, que procuram viver a sua vida distantes de Deus, independentes da vida que Deus tem proposto, tem a oferecer, mas pessoas que se acham pertencentes de si, pessoas que estão distantes de Deus. E essa futilidade, a satisfação pelo poder que eles sentem, os impedem de reconhecer que Deus, Ele é Senhor sobre nossas vidas, que Jesus Cristo, Ele é Senhor em nossas vidas. É por isso que nós imaginamos muitas vezes, amados, que nós podemos fazer as coisas com o nosso próprio braço, com a nossa própria força. Se não fosse Deus em nossas vidas, muitas vezes, em muitos momentos, nós estaríamos distantes, estaríamos caídos. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, em sua graça, Ele tem nos sustentado dia após dia. Porque se for por nós mesmos, amados, nós vamos perecer, nós vamos cair. E quando o profeta, ele declara, ele começa falando a respeito disso, ele está falando para um povo que está distante de Deus, que Deus deseja reconciliar, que Deus deseja trazer para perto. E é um povo que está cada vez mais distanciado. No mundo nós vemos tantas pessoas distantes, tantas pessoas que não querem ouvir a palavra do Senhor, não querem saber desse evangelho, não querem reconhecer que elas são pecadoras, elas estão numa situação de morte. E enquanto nós reconhecemos que a nossa vida já não é mais nossa, porque houve Jesus Cristo, que pagou um preço para que nós possamos viver essa graça de Deus, essa graça maravilhosa. Nós queremos ser donos de nós mesmos. Isso declara, isso mostra o quanto a humanidade ela é imatura em si. Eu lembro na minha pré-adolescência, adolescência, enquanto eu ainda não tinha responsabilidades, e um momento em que eu ficava aborrecido com meus pais, às vezes eu queria fazer alguma coisa, eu queria sair, eu queria brincar, eu queria sair com alguns colegas, e às vezes ali meu pai e minha mãe me proibia. E a gente fica com raiva do pai, né? Fica com raiva da mãe, porque a gente quer fazer o que a gente quer. E eu lembro de uma vez que eu queria fazer algo, eu não me lembro o que é, e minha mãe me proibiu. Ainda bem que ela não está aqui hoje. Ela ia lembrar. E ela me proibiu e eu fiquei com muita raiva dela. E aí eu cheguei e falei para ela: olha, eu não vejo a hora de completar meus 18 anos para eu não ter que dar declaração, para não ter responsabilidade mais com ninguém, não responder ninguém. E aí ela olhou e falou: tá bom, vai pensando. Só que aí a maioridade chegou, amados. Aos 18 anos chegou e nós estamos na vida adulta. E o que eu ganhei com isso? Não foi autonomia. O que a gente ganha quando a gente chega um momento em que nós temos responsabilidades, o que a gente ganha são compromissos. O que a gente ganha é boleto para pagar, é a responsabilidade de se manter. Então, olhando para trás, seria melhor eu ficar na infância, eu não responder por mim mesmo, eu ter alguém que cuida de mim. Quando a gente quer ser independente,
a gente ganha responsabilidades, não é assim? Quando nós estamos na casa dos nossos pais, o pai cuida, alguns falam, a mãe chega ali com o prato feito, né? Mas quando a gente vive e começa a viver fora da responsabilidade de alguém, viver por nós mesmos, o que nós ganhamos são essas responsabilidades. Nós temos que responder pelos nossos atos. Nós temos os boletos para pagar, a vida para viver, responsabilidade que nós ganhamos. E quando nós vivemos distante de Deus, nós escolhemos viver distante de Deus, fora dos caminhos e dos propósitos do Senhor, a gente vai também receber responsabilidades. Mas não são responsabilidades que dizem respeito à minha vida comum. São responsabilidades que serão para a vida eterna. Então, veja o peso que isso ganha. Veja o peso que se torna quando nós estamos distantes de Deus. Quando nós escolhemos viver uma vida independente de Deus. A gente vai responder sim pelos nossos atos, mas isso está vinculado, influenciado na vida espiritual. Nós escolhemos viver dessa forma. Quando Cristo nos chama, nós vivemos em favor dele, vivemos a sua graça. O que nós ganhamos, amados, é o cuidado que vem de Deus, o cuidado que vem de Cristo. No Novo Testamento nós vemos Jesus dizendo que enviaria um Consolador. É aquele que vive em mim, o Espírito Santo que vive em nós. É Ele que dita as regras, é Ele que vai me guiar pelos caminhos em que eu devo andar. Diferente do que eu viveria se eu tivesse minhas próprias escolhas, se eu não tivesse uma ciência, se eu não tivesse alguém, uma pessoa, o Espírito Santo, que me instruísse na vida. Então, quando nós vivemos em Deus, nós buscamos viver no propósito, no caminho de Deus, que nós recebemos esse encaminhamento. Nós temos e ganhamos tantas coisas, amados, que nós não conseguimos nem mensurar, nem pagar. É impossível para o homem pagar o benefício que recebeu, a graça de Deus, a salvação. E mais do que isso, nós recebemos o Espírito Santo que vem nos guiar. Então nós estamos muito à frente do que o mundo imagina estar. Porque enquanto os homens precisam de poder, precisam declarar a sua riqueza, o poder, precisam estar acima dos outros, nós entendemos que nós estamos abaixo de Deus. E precisamos obedecer, precisamos viver o propósito de Deus segundo a sua vontade. Porque eu sei que se a minha vontade ela imperar sobre a minha vida, ela for maior sobre a minha vida, certamente nós pereceremos. Essa é a graça, a maravilhosa graça que vem de Deus. Nós somos salvos de nós mesmos. Percebe como acontece? Estamos sendo salvos de nós mesmos, da nossa vida pecaminosa, daquilo que vem afastar de Deus. Então a força, a sabedoria, a riqueza humana, embora seja valorizada no mundo, para aqueles que são ricos, mas para Deus, amados, isso não vale de nada. Isso não tem peso algum. Imagine se acontecesse de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus, fosse para aqueles que têm mais poder, para aqueles que são mais ricos. Aqueles que são pobres já estariam numa situação ruim, e com isso acontecendo estariam pior ainda. Mas graças a Deus, Ele não faz acepção de ninguém. Ele abençoa quem quer abençoar. Ele ajuda quem quer abençoar. Ele salva quem quer abençoar. Sendo rico, sendo pobre, sendo feio, sendo bonito. Deus, amados, Ele é justo. Toda a sua natureza ela é justa. Então o que acontece, o que nós vemos acontecer é que muitos líderes, muitas pessoas que estão à frente, elas buscam por isso, buscam por esse parecer, esse status, que para Deus não vale nada, não tem valor nenhum. Isso tem sim valor humano. Se nós desejamos viver acima dos outros, viver uma vida de poder, tendo controle das nossas vidas, nós estamos vivendo para o mundo. Mas quando nós escolhemos viver para Deus, nós nos colocamos em favor
dentro do propósito da sua vontade. É isso que a palavra de Deus estabelece. Nós podemos, dessa forma, viver o verdadeiro motivo de glória. No verso 23, Jeremias dizendo, no verso 23, ele diz, se alguém quiser gloriar-se, glorie-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. A glória, o motivo de glória é exatamente conhecer de fato quem é Deus, conhecer de fato quem é o Senhor. Ser cristão é ir contra a vontade do mundo. Não é à toa que quando nós aceitamos Jesus, quando nós estamos no mundo e nós escolhemos viver para Jesus Cristo, isso é chamado de conversão. Porque uma conversão é exatamente você mudar a direção. Então, se o mundo ele segue uma direção, nós escolhemos converter ao Evangelho, escolhemos Jesus, nós vamos em direção oposta, direção contrária ao que o mundo escolhe, ao pensamento mundano. Nós começamos a viver e ter uma mentalidade para Cristo. Enquanto o mundo lá fora ele busca atenção para si e dizem ser donos da razão, dotados de força e poder, o crente ele é orientado a subjugar a si mesmo, a tomar a sua cruz sobre si, buscar o verdadeiro motivo de glória que está em Cristo Jesus. Não à toa que há um versículo bíblico, e eu logo vou ler ele, que Jesus declara para Paulo: olha, a minha graça te basta. A minha graça te basta, isso já é o suficiente para você. E olha que Paulo estava sofrendo. Isso acontece lá em Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. Paulo ele escreve o seguinte, a partir do versículo 7, ele diz: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. E o que basta para você, o que basta é isso para você, porque o poder é aperfeiçoado na fraqueza. E ele continua, Paulo agora dizendo: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. A premissa do Evangelho, amados, é essa. Não é você estar num status de poder tão grande, que você é exaltado aqui na terra, que você é prestigiado aqui na terra. Deus não vai ver isso. Deus ele não olha para essas coisas. Ele vai olhar para o seu coração. Paulo, quando está dizendo, olha, foi colocado um espinho na carne, foi colocado uma enfermidade, uma dificuldade, algo que eu sentisse para saber que eu não sou melhor do que ninguém, que eu não sou grande em coisa nenhuma. Tanto é que lá, quando Paulo ele escreve aos Filipenses, ele exatamente reconhece isso. Ele diz que ele era o maior entre os judeus, era judeu de judeus, um dos principais ali, era prestigiado, era um homem que ali onde ele quer que passasse, ele recebia o respeito. Mas quando ele escreve aos Filipenses, ele diz: olha, tudo para mim, tudo que eu conquistei, tudo aquilo que eu tinha, eu considero como imundície, como sem valor nenhum, como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Considero isso tudo como perda, para que eu possa ganhar a Cristo. Então, o que mais tem sentido para a nossa vida, irmãos, é buscarmos a aprovação dos homens, buscarmos a aprovação que está aqui no mundo, ou buscarmos a aprovação de Deus, a aprovação que está em Cristo Jesus, ser testado e aprovado, queridos. Essa é a força do cristão, é o que motiva, é o motor, é aquilo que faz nós avançarmos cada vez mais, rompermos barreiras, rompemos dificuldades, é viver para Cristo Jesus.
Viver para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Não vem por obras. Paulo ele reconhece que isso não tinha valor nenhum, que não tinha significado nenhum, mas o que valia para ele, o que estava valendo para ele a partir desse momento, era viver Jesus Cristo, viver para Cristo, viver para a obra de Deus. E isso, amados, é conhecer, tornar Deus conhecido. Quando nós temos um relacionamento com Deus, esse relacionamento, essa busca por Deus, isso é fonte de força, de sabedoria, de riqueza espiritual. Percebe que nós não temos aqui benefícios humanos, benefícios mundanos, mas nós temos benefício espiritual. Aquilo que vem de Deus é força, sabedoria, riqueza espiritual. Porque se nós fôssemos favorecidos aqui na terra, favorecidos com qualquer coisa que fosse, pelas obras, pela busca que nós temos em Deus, isso criaria, e o que acontece muitas vezes, é um entendimento errado do Evangelho. Nós somos sim abençoados por Deus. Deus sim tem misericórdia de nós, nos abençoa com sorte de bênçãos, mas não é porque eu vivo o Evangelho que eu vou ser abençoado por isso, mas por estar vivendo o Evangelho, eu sou abençoado. Eu sou mais que vencedor. Essa vitória ela está em Cristo Jesus. Não está no mundo, não está nos homens, mas ela vem de Deus. Ela vem do sobrenatural. Quando eu escolho viver o sobrenatural de Deus, as bênçãos, elas virão acompanhadas disso. Muitos, mundo afora, e algumas igrejas e algumas teologias buscam trazer cada vez mais pessoas, encher a igreja com promessas de bênçãos materiais. Enquanto isso, o Evangelho ele é menosprezado. O Evangelho ele não é esclarecido, não é dito de forma verdadeira, real, da forma como deve ser pregado. E o que nós temos e vemos muitas vezes é acontecer de igrejas cheias, templos cheios, lotados. Algumas igrejas precisam colocar mais cultos durante o dia, mas são igrejas cheias, mas vazias de Deus, vazias da presença de Deus, vazias da palavra de Deus. Nós precisamos observar o que diz a palavra, como está escrito na palavra, e viver de fato a palavra de Deus. Conhecendo isso, amados, conhecendo a Deus, nós teremos esse relacionamento. A busca pelo relacionamento com Deus ela é fundamental em nossa vida. Não adianta eu somente ser um cristão nominal, um cristão que põe a Bíblia embaixo do braço, vai para a igreja, vai para casa e nada muda, nada influencia em minha vida. Eu lembro de algo que eu observei essa semana, e nós estávamos comentando, é que o que acontece é que muitos cristãos, muitos ditos cristãos vivem de aparência. É comum a gente ver, por exemplo, pessoas postando versículos na internet, no seu perfil, e nada contra, mas há pessoas que eu conheço que postam um versículo, mas eu sei a vida pregressa que ela tem. Então quando há um post, há um versículo, há algo que é postado, uma palavra de Deus, para essa pessoa é como se fosse um mantra, é como se fosse algo para trazer boa sorte. Não tem algumas pessoas, alguns cristãos católicos que fazem o sinal da cruz, né? É algo como se fosse isso. Eu tenho um colega que ele, se for olhar para ele tem a vida totalmente pregressa, né? Ele bebe, fuma, e era meu ex-colega de trabalho, então eu conheço a vida dele. Mas todo dia, às 6 horas da manhã, às 6h30 no máximo, ele está com o seu versículo bíblico ali postado. E um dia eu perguntei para ele, ela posta todo dia, né? É a Bíblia e tal. E ele fala, é para começar o dia bem. Eu falei, tá bom. Então utiliza-se da Bíblia, da palavra de Deus, simplesmente como um termo de boa sorte, para trazer boa sorte. Nós temos pessoas, e a gente estava observando isso, né, Lumia?
Estamos observando que tem pessoas que postam uma oração. Tem um bispo, eu não lembro o nome agora, mas ele posta a oração da manhã, a oração da tarde, a oração da noite. E aí muitas pessoas elas postam. Falei, poxa, mas não é mais fácil a pessoa orar, né? Buscar em oração do que somente postar uma oração? Deixa eu me explicar, eu não estou criticando isso não. Eu estou criticando quando é utilizado esses posts simplesmente para trazer boa sorte, como algo supersticioso. Mas se for para edificação tua, edificação do teu amigo, do teu colega que vai ver aquele texto, isso é bom, isso é proveitoso. Mas se for simplesmente para trazer boa sorte, não é assim que a palavra de Deus ela deve ser utilizada. A palavra ela deve ser vivida. A Bíblia vai dizer que nós devemos viver Cristo. Não simplesmente demonstrar ser cristão, mostrar ser crente. Como eu falei, não é colocar a Bíblia debaixo do braço, vir à igreja, voltar para casa e nada acontecer, continuar tudo a mesma coisa. A gente precisa tomar uma atitude de mudança. Ser cristão é ir de contra ao sistema do mundo, é uma conversão, e essa conversão acontece diariamente. Então nós precisamos viver Cristo, de fato viver como deve ser vivido. Paulo aos Filipenses ele escreve: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Veja a comparação que Paulo coloca, o peso que Paulo coloca nessa sua frase. Ele está dizendo o seguinte: olha, enquanto eu tenho vida aqui na terra, enquanto eu estou respirando, eu vivo para a obra de Deus. Eu vivo Cristo Jesus na minha vida. Eu vivo para fazer a sua vontade. E se vier a morte da carne, se vier a morte do corpo, graças a Deus, isso é lucro. Porque eu já estou salvo, resguardado em Cristo Jesus. É isso que nos deixa aliviados. Por que nós não ficamos tristes quando nós perdemos, nós cristãos genuínos, quando nós perdemos um ente querido que está salvo em Cristo Jesus? Nós sabemos que nós encontraremos essa pessoa. Não é o fim de tudo, não acabou. Nós temos a esperança de encontrar essa pessoa na glória, porque nós vivemos as promessas de Deus, as promessas que estão em Cristo Jesus, que Ele declarou, Ele deu, Ele vai cumprir, irmãos. Porque nós sabemos que Deus Ele é fiel para cumprir. E as promessas, há promessas a serem cumpridas na tua, na minha vida. Basta que nós aguardemos no Senhor, esperemos no Senhor, estejamos dessa forma satisfeitos em Deus. Porque quando nós buscamos outras coisas que não estão no Evangelho, não estão em Cristo Jesus, é porque nós demonstramos a insatisfação que nós temos na igreja, que nós temos no Evangelho. Isso é insatisfação. Porque o crente, quando ele está satisfeito com Cristo, ele vive as promessas de Deus, não buscando realizá-las, mas apenas aguardando o momento de acontecer. Essa é a satisfação que nós temos. Essa satisfação que o mundo não entende, o mundo não vai compreender. Por que nós estamos sempre alegres, né? Os intempéries, as dificuldades da vida, elas não vão nos derrubar, não vão nos fazer parar, porque nós estamos satisfeitos com Cristo. Não pelo que Ele pode me dar, pelo que Ele pode me abençoar, sendo algo material, mas pelo que Ele já nos deu. Amém. Pelo que Ele já nos entregou, que foi a salvação. Essa satisfação, amados, nós não podemos comprar. Essa satisfação não podemos adquirir pelo esforço próprio, pela força, pela riqueza. Nós já a temos. Deus nos entregou. Estar satisfeito com Cristo, estar satisfeito com Deus, vem de entender quão grande é esse amor. Quão grande Deus nos amou, quão grande amor Deus nos amou, para nos dar esse presente maravilhoso, essa graça maravilhosa. Isso o mundo não compreende, essa satisfação o mundo não vai compreender. Mas se nós podemos confiar e ilustrar melhor essa satisfação
Isso acontece quando nós cantamos o hino 86 da harpa, né? Eu não vou cantar com os irmãos porque seria um terror. Mas é um verdadeiro poema, mas é tão lindo. E eu lembro de outra vez que eu acabei lendo, só lendo, não cantando, mas eu pude ver quão maravilhoso é esse hino, o hino 86, que diz: estou satisfeito com Cristo, porque Ele a minha alma salvou, sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Eu não vou ler tudo, tá? Estou satisfeito com Cristo, confesso-o por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Amém, glória a Deus. É lindo. E se nós desfrutamos desse grande amor de Cristo, porque Ele nos resgatou, não somos dignos dessa bênção que Deus nos dá, mas nós vivemos e nós sentimos-nos satisfeitos de estarmos debaixo da sua graça, vivendo pela sua misericórdia, dia após dia, sendo agraciados por esse Deus maravilhoso. Essa satisfação, amados, não vem de nós mesmos, como eu comecei falando no início. Não é porque eu posso fazer, eu tenho força para fazer, não é pela força do meu braço, mas essa satisfação, ela vem de Deus, porque é um presente dele para a tua vida, para que você seja abençoado e que você viva satisfeito, sempre satisfeito com isso. Amém, queridos? Fique com essa palavra nessa noite, medite mais nela, que ela é bênção para nossas vidas. Amém? Amém. Que Deus abençoe a igreja, que as palmas louvem ao Senhor.